Ué? Joel Correia, tá liberado, tá, Joel? Ok. Unindo os nossos corações, os nossos pensamentos, estamos em comunhão com os trabalhadores da verdade, que nos dão a devida assistência, nos elevarmos à presença desse Pai Supremo, misericordioso e justo, e através dessa rogativa singular, reverenciarmos a sua bondade, a sua misericórdia, o seu imenso amor, nos habilitando assim, através de mais este encontro, podermos revitalizar o nosso mundo íntimo através do entendimento necessário para que no dia a dia possamos compartilhar essas dádivas supremas com todos aqueles com quem tivermos o privilégio de conviver, efetivamente através de bons exemplos. Que a luz da tua infinita misericórdia, Senhor, fortaleça a nossa fé, ilumine as nossas consciências e nos dê aquela condição de, neste exato instante, sermos aquelas criaturas realmente capacitadas a darmos a nossa singela e humilde colaboração para que este encontro em teu nome atinja os objetivos traçados pelo mundo maior. E todos que aqui nos encontramos possamos efetivamente desfrutarmos desse banquete de luz. Fortalece a nossa fé, ilumina as nossas consciências e dá-nos aquela condição maravilhosa de podermos, amparados na tua infinita e misericórdia e bondade, vivenciarmos o teu amor incondicional, colaborando com o nosso irmão Fabiano, para que este encontro em teu nome atinja os objetivos traçados pelo mundo maior e daqui saiamos efetivamente aptos, capacitados a vivenciar essas dádivas sublimes, tão bem exemplificadas pelo Mestre Jesus. Agradecidos nos encontramos, e em teu nome, em nome do Mestre amado, e de todos esses trabalhadores da verdade que nos dão a devida assistência, damos por aberto o nosso singelo encontro na noite de hoje. Que assim seja. Boa noite, pessoal. Que assim seja. Lembrando sempre, né, é um estudo em conjunto, tá? Onde cada um vai lendo. O Homero já tem, assim, algumas pessoas que ele convida, mas também elas não são estanque. O seu Homero sempre, ele e a Dona Luzia, que coordenam o grupo, eles sempre deixam aberto também a possibilidade de outras pessoas lerem. Semana passada o Gabriel leu para nós, e a gente vai ficar feliz se ele ler de novo hoje. E outros também, né, que leram, comentaram. Fiquem à vontade em pedir, assim, olha, eu quero ler hoje, pode pedir para o seu Homero ali que ele passa. Pessoal, o objetivo não é nós dizermos assim ao final de um livro, né, li mais um livro. Não, não é esse, mas colher o ensinamento. Porque a literatura ela tem que ter a chave fundamental dela. Qual foi o ensinamento que eu tirei para a minha existência como espírita nessa obra? A gente teve vários livros que lemos, e se a gente for catalogar, a gente vai ter várias coisas importantes, né, que a gente retirou e aprendeu. O Obreiros, ele então inicia lá fazendo a trajetória com André Luiz, indo para os umbrais, mostrou para nós como é que eram as edificações, esses ambientes, e mostrou que Deus não nos abandona. Então ele nos direcionou até a casa transitória de Fabiano, e lá nessa casa transitória, que é uma homenagem aí fundada pelo padre Anchieta, que um dia ele teve o nome então de Fabiano de Cristo, era um português que veio para o Brasil, e aqui ele então foi porteiro, deu uma pausa na sua evolução e pediu um tempo para se recolher. Então ele nasceu e a vida inteira ficou nesse porteiro. Fabiano de Cristo, então, é um espírito bastante evoluído. Existem as CAPEMs no Brasil, que são obras assistenciais de Fabiano de Cristo. E é o Chico Xavier, ele escreveu bastante pelo Chico, né, o Padre Anchieta e o mesmo Fabiano de Cristo. E aí, no mundo espiritual, então, ele foi mostrando. André Luiz foi mostrando, então, esses lugares, né, mostrou para nós um pouco
da condição desses espíritos das trevas, como é que eles agiam, como é que eles agem. Nos deu o exemplo da irmã Zenóbia, mostrando a nossa fé, que a gente não precisa ficar fazendo prece o dia inteiro. A gente deve fazer prece, sim, sempre que tenha vontade, sempre, mas a confiança. Quando ela foi instigada lá, e os espíritos queriam invadir a casa transitória, e André Luiz instigou: a senhora não vai pedir ajuda aos espíritos amigos? Ela disse: já fiz a minha oração quando me acordei, de manhã, né? Logo amanhã. Ela está dando um exemplo para nós, não quer dizer que nós não devemos fazer em outros horários ou em outros momentos que nós acharmos. Ela está dizendo que a gente precisa ter fé, que nem tudo é para nós ficarmos agora correndo para a oração. Mas confiar, por isso a prece tem um objetivo, não é balbuciar palavras. Tá? O livro também nos deu a lição de 2 desencarnes. Primeiro, eles nos trouxeram esse sublime visitante, um espírito de outra constelação que veio e mostrou para nós os caminhos, né, de construção, e nos ensinando que se hoje ele está naquela condição é porque um dia ele esteve naquela dali também auxiliando. E aí depois ele nos deu as 2 lições de desencarne, de Dimas e do Fábio, mostrando para nós o quanto nós devemos de nos apegar, que não basta ser espírita, porque o Dimas era espírita. Teve, sim, o merecimento, teve o acolhimento, teve, mas não basta, né? Tem que ter um pouquinho mais de esforço nosso. Diz Joana de Ângeles que não existe cristão sem cruz. Então a gente precisa saber que todos nós precisamos ter a nossa cruz. Aí ele nos deu a lição, né, do Fábio, desprendido, que teve um desencarne, preparou a família, morreu de tuberculose. Então, até esse momento é um pouquinho rápido assim para nós rememorar um pouquinho essa trajetória que o André Luiz então descreve junto com esses amigos da luz, irmã Zenóbia e tantos outros, para nos esclarecer e nos trazer ali o quanto nós devemos ter esse pouco mais de esforço da nossa parte. E ele bate nessa tecla, né? Desagarrar das coisas. Né? Desapegar das coisas. Desapegar não é ter desleixo com a vida e nem com as coisas, mas é entender que o que eu tenho, ele é meu enquanto eu estiver aqui, depois ele não será mais. Então, mas a gente pode fazer esse exercício desde agora, né? Então, o capítulo de hoje é um capítulo pós a desencarnação do Fábio, então, que foi uma desencarnação mais resignada, mais aceita, teve lá uma infância bem perrenha também, com muitas dificuldades, e aí o seu pai, né, no mundo espiritual, pedindo ajuda. Eu vou projetar então para nós, então a gente vai seguir. Deixa eu puxar aqui. Vamos lá. Aí, então, confirmando, capítulo 17, rogativa singular. Exato? Isso? Então tá. Rogativa singular, ou seja, de alguém. Singular é de alguém, né? Vamos ver, então, o que é esse... Vamos estudar, então, hoje esse capítulo. E aí eu passo, então, para o nosso amigo Homero e ele vai encaminhar, então. Alguém quer ser candidato à leitura? Gostaria? Posso começar, seu Homero, mas eu não sei se o seu Roberto não estava também se manifestando. Não, pode continuar. Pode Posso? iniciar. Então tá. Pode. Rogativa singular. Enquanto Dimas se restaurava paulatinamente, Fábio cobrava forças de modo notavelmente rápido. Os longos e difíceis exercícios de espiritualidade superior, levados a efeito na crosta, frutificavam agora em bênçãos de serenidade e compreensão. Ambos repousavam na casa transitória, amparados pela simpatia geral da instituição que a irmã Zenóbia dirigia. Ao mesmo tempo, prosseguíamos em constante cuidado, junto aos demais amigos, principalmente ao pé de Cavalcante, cuja situação orgânica piorava sempre nas vizinhanças do fim. Dimas, com exemplo de Fábio, criara novo ânimo. Reagia com mais calor perante as exigências da família terrena e consolidava a serenidade própria, com a precisa eficiência. O ex-tuberculoso, iluminado e feliz,
notava que outros horizontes se lhe abriam ao espírito sensível e bondoso. Podia levantar-se à vontade, transitar nas diversas sessões em que se subdividiam os trabalhos do Instituto, e dava gosto vê-lo interessado nos estudos referentes aos planos elevados do universo sem fim, enquanto experimentava tranquilidade. Não era um gênio das alturas, não completara suas necessidades de sabedoria e amor. Entretanto, era servo distinto, em posição invejável pelos débitos pagos e pela venturosa possibilidade de prosseguir a caminhos de altos e gloriosos cumes do conhecimento. A irmã Zenóbia dava-se ao prazer de ouvi-lo, nos rápidos minutos de lazer, e frequentemente manifestava a Jerônimo suas agradáveis impressões a respeito dele. Tanta alegria provocou o discípulo fiel, com a disciplina emotiva de que dava testemunho, que o nosso assistente tomou a iniciativa de trazer-lhe a esposa, em visita ligeira. Lembro-me da comoção de Mercedes ao penetrar o pórtico do Instituto, pelo braço amigo de nosso orientador. Estava atônita, deslumbrada, estática. Não possuía a consciência perfeita da situação, mas demonstrava sublime agradecimento. Conduzida à câmara em que o companheiro a esperava, ajoelhou-se instintivamente. Sensibilizamo-nos todos ante o gesto de espontânea humildade. Fábio, sorridente, disfarçando a forte emoção, dirigiu-lhe a palavra, exclamando: "Levante-se, Mercedes, comungamos agora na felicidade mortal." A esposa, porém, inebriada de ventura, fechara-se em compreensível silêncio. O amigo adiantou-se, ergueu-a e abraçou-a com infinito carinho. "Não se amedronte com a viuvez, minha querida," continuou. "Estaremos sempre juntos. Lembra-se de nosso entendimento derradeiro?" Mercedes entreabriu os lábios e fez sinal afirmativo. "Dê-me notícias dos filhinhos," pediu o consorte desencarnado a sorrir. "Nada disse ainda. Por quê? Fale, Mercedes, fale. Mostre-me sua alegria vitoriosa." A esposa fixou nele, com mais atenção, os olhos meigos e brilhantes, e disse, chorando de júbilo: "Fábio, estou agradecendo a Jesus a graça que me concede. Como sou feliz tornando a vê-lo." Lágrimas copiosas corriam-lhe das faces. Em seguida, após curto intervalo, informou: "Nossos pequenos vão bem. Lembramo-nos de vocês incessantemente. Todas as noites reunimos-nos em oração, implorando a Deus, nosso Pai, conceda a você a alegria e paz na vida diferente que foi chamado a experimentar." Outra pausa, em que a nobre senhora tentou conter o pranto. "Quero avisá-lo," prosseguiu, "de que já estou trabalhando. O senhor Frederico, nosso velho amigo, deu-me serviço. Carlindo vela pelo irmão, enquanto me ausento, e creio que nada nos falta em sentido material. Temos apenas..." E a esposa dedicada interrompeu-se nas expressivas reticências, receosa talvez de ofendê-lo. "Continue," falou o companheiro sensibilizado. "Não se zangará," disse Mercedes, reanimando-se, "se eu reclamar contra saudades imensas. Em nossas refeições e preces há um lugar vazio, que é o seu. Creia, porém, que faço o possível por não feri-lo. Coloquei mentalmente a presença de Jesus, o nosso mestre invisível, onde você sempre esteve. Desse modo, sua ausência em casa está cheia da confiança fervorosa nesse amigo certo que você me ensinou a encontrar." Reparei que o esposo, não obstante a elevação que o caracterizava, desenvolveu visível esforço por não chorar. Fazendo-se otimista, observou: "Não apague a luz da esperança. Não me zango em sabê-los saudosos, pois também eu sinto falta de sua presença, de sua ternura, da carícia de nossos filhos, mas ficaria contrariado se soubesse que a tristeza absorveu nosso ninho alegre. Tenha coragem e não desfaleça. Logo que for possível, retomarei meu lugar em espírito. Estarei com você no ganha-pão, assisti-la-ei nos exercícios da prece e respirarei a atmosfera de seu carinho. Para isso, por enquanto, preciso escorar-me em sua fortaleza de ânimo e não dispenso seu amoroso auxílio. Sinto-me cercado de bons amigos que não nos esquecem e, quem sabe, estaremos, lado a lado, de novo, em porvir no remoto? Avisaram-me de que a divina bondade me concedeu ingresso em colônia de trabalho santificador, a fim de prosseguir em meus serviços de elevação. Poderei, talvez, tecer diferente e mais belo ninho para guardá-la.
Ouço dizer, Mercedes, que o sol é muito mais lindo nessa paisagem de encantadora luz, e que à noite as árvores floridas assemelham-se a formosos lampadários, porque as flores maravilhosas retêm o luar divino. E Mabê, assim, oi? tu quer passar para outro? Aham, pode ser, pode ser. Obrigado. Alguém gostaria de continuar? Pode ser o Gabriel? É Gabriel. Posso continuar, então? Tá bom. Pode. Então tá. Nesse instante, determinada interrogação interrompeu meu raciocínio. Se Fábio havia feito tantos amigos em nosso núcleo de serviço, desde outro tempo, a ponto de merecer-lhes especial consideração, como se mostrava adventício a respeito do noticiário de nossa esfera, sintetizando compridas indagações em pequenina pergunta ao assistente Jerônimo, respondeu-me o orientador em 2 sentenças curtas. A morte não faz milagres. Retornar à lembrança é também serviço gradual, como qualquer outro que envolva atividades divinas da natureza. Calei-me atento. Ficando a visitante, enternecido, o marido recém-liberto considerado. Acredita que não vale a pena sofrer, de algum modo, para conseguir tão sagrado patrimônio? Nossos filhos crescerão depressa, as lutas serão breves, as situações carnais transitórias. Não desanime, portanto, a providência jamais se empobrece e nos enriquecerá de bênçãos. Mostrou à esposa a formosa expressão de conforto no semblante feliz, e mobilizando mais íntimas energias da alma humilde, manteve-se por alguns instantes, de mãos postas, como a agradecer a Deus o imenso júbilo daquela hora. Jerônimo fez significativo sinal, avisando em silêncio que findara o tempo da visita. A irmã Zenóbia, que acompanhou a cena, comovida, junto de nós, tomou de uma flor semelhante a uma camélia dourada e deu a Fábio, para que presenteasse a companheira. Mercedes recebeu a dádiva, conchegando-a ao coração. Nosso dirigente aproximou-se de mim e notificou-me. André, acompanha-nos à cross. Nossa amiga perdeu grande porção de forças com a emoção e se-nos-á útil sua cooperação na volta. Despediu-se a viúva e, em breve, era por nós reconduzida ao lar. E, ainda agora, ao relatar a experiência, recordo-me da estranha sensação de felicidade que Mercedes sentiu ao despertar no leito, com a perfeita impressão de guardar a delicada flor entre os dedos. Tudo, pois, corria bem no círculo dos trabalhos que nos foram cometidos. Quando nosso mentor foi chamado por autoridade superior de nossa colônia, esperei impaciente o regresso dele, porque Jerônimo, em obediência às determinações recebidas, deveria partir imediatamente para o entendimento Inajá. Recomendou-nos aguardá-lo em serviço na casa transitória, acentuando que seria breve. De fato, não se demorou mais de um dia, e, ao regressar, certificou-nos da novidade. A irmã Albina foi autorizada a permanecer na costa planetária por mais tempo, razão porque a desencarnação fora adiada sine die. Certa rogativa influíra decisivamente no assunto. Entrara em jogo imperiosa exigência que nossa colônia examinara com a devida consideração. Em vista disso, renovar-se o programa da missão que trazíamos. Em vez de auxílio para a libertação, a velha educadora receberia forças para se demorar na costa. Devíamos procurar-lhe a residência sem perda de oportunidades, propiciando-lhe a organismos os possíveis recursos magnéticos ao nosso alcance. Quis perguntar alguma coisa, inteirar-me das particularidades
Todavia, Jerônimo costumava dizer com proveito tudo o que necessitávamos saber, e não me cabia constrangê-lo a qualquer informação antecipada. Porque se modificar a decisão de tamanho relevo, quem possuía, afinal, tanto poder na oração para ter influência nas diretivas de nossa colônia espiritual, seria justo o adiamento? Por que motivo determinada súplica impunha a renovação do roteiro a seguir? O assistente percebeu as indagações que se me entrechocavam no cérebro e adiantou. Não se torture, André. Saberá tudo no momento oportuno. E traçado sintética programação de serviço, acentuou. Vamos-nos, Hipólito e Luciana. Valerão pelos convalescentes. Em caminho, porém, não resisti. Pedi permissão para ouvi-lo de maneira sumária quanto à nova deliberação, e Jerônimo aqueceu, esclarecendo. A medida não deve provocar admiração. Ninguém, senão Deus, detém poderes absolutos. Todos nós, no desenvolvimento das tarefas conferidas às nossas responsabilidades, experimentaremos limitações nos atributos ou um acréscimo de deveres, segundo os desígnios superiores. O futuro pode ser calculado em linhas gerais, mas não podemos prejulgar quanto ao setor da interferência divina. O Pai efetua a organização universal com independência ilimitada no campo da sabedoria infalível. Nós cooperamos com relativa liberdade na obra do mundo, sujeitos à necessária e esclarecedora interdependência, em virtude da imperfeição da nossa individualidade. Deus sabe, enquanto nós nem sequer imaginamos saber. E com expressivo gesto de bom humor, prosseguiu. Não existe, portanto, novidade propriamente dita. Aliás, é justo considerar que a desencarnação de Albina não é suscetível de ser adiada por muito tempo. O organismo que a serve está gasto, e a nova resolução destina-se apenas a remediar difícil situação, de modo a trazer benefícios para muita gente. A prece, em qualquer ocasião, melhora, corrige, eleva e santifica. Mas somente quando estabelece modificação de roteiro, igual a de hoje, é que paira acima das circunstâncias comuns o interesse coletivo. Ainda assim, a medida prevalecerá por reduzido tempo, isto é, apenas enquanto perdurar a causa que a motiva. Recordei uma experiência anterior, em que observava certo irmão recebendo alguns dias de acréscimo à existência no corpo para poder solucionar problemas particulares, e compreendi a alteração à vida. De qualquer modo, porém, minha surpresa não era desarrazoada, porque constituíamos comissão de trabalho definida, com atividades traçadas por superiores hierárquicos. No caso a que me reportava, vira amigos de nossa esfera intercedendo junto de outros amigos, em benefício de terceiro. Todavia, na questão em exame, tratava-se de pedido da crosta, atuando diretamente em nosso núcleo distante. Conservando, pois, minha curiosidade insatisfeita, acompanhei o assistente até o apartamento confortável em que residia a interessada. Os prognósticos acerca do estado físico da enferma eram desanimadores. Seu espírito, no entanto, mantinha-se calmo e confiante a despeito da profunda perturbação orgânica. Não só o coração e as artérias apresentavam sintomas graves. Também o fígado, os rins, o aparelho gastrointestinal, a dispneia, castigava-a intensamente. Chegáramos no instante em que o gracioso grupo de jovens, 14 ao todo, faziam-se em derredor da enferma o culto doméstico do Evangelho. Enquanto oravam,
antes dos comentários construtivos, de alma voltada para a sublime fonte da fé viva, atiramos-nos ao trabalho, seguidos de perto por outros amigos de nosso plano ligados à missão da nobre educadora. O ambiente equilibrado pela prece e pelos pensamentos de elevação moral contribuía eficazmente na execução de nossos propósitos. A zona perigosa do corpo abatido era justamente a que situava o aneurisma, provável portador da libertação. O tumor provocara a degenerência do músculo cardíaco e ameaçava a ruptura imediata. Jerônimo, entretanto, relevou-se mais uma vez. O médico experimentado e competente de nosso plano de ação começou aplicando passes de restauração ao sistema de condução do estímulo, demorando-se atencioso sobre os nervos do tônus. Em seguida, forneceu certa quantidade de forças ao pericárdio, bem como as estrias tendinosas, assegurando a resistência do órgão. Logo após, meu orientador magnetizou longamente a zona em que se localizava o tumor bastante desenvolvido, isolando certos complexos celulares, e esclareceu. Poderemos confirmar em grande melhora que persistirá por alguns meses. Gabriel, quer descansar Sim? um pouco? Quer descansar um pouquinho? Pode ser. O outro se candidata? Quem se candidata a continuar? Salmério, eu tô com um pouquinho de tosse, mas eu posso tentar ler um pouquinho, pode ser? Tá, qualquer coisa eu aviso. Com efeito, fim da complexa operação magnética, observei que o coração doente funcionava com diferente equilíbrio. As válvulas cardíacas passaram a detonar regularidade. Cessou a aflição, o que foi atribuído, e de fato com razões ponderosas, ao efeito da prece. Albina sentiu-se reconfortada, mas calma. Fitou comovida as discípulas que se achavam presentes em afetuosa homenagem a ela e considerou satisfeita. Como me sinto melhor? Motivos fortes possuía o apóstolo Tiago, recomendando a prece aos enfermos. As alunas e as filhas riram-se de contentamento e ergueram, em seguida, formosa oração gratulatória, emocionando o coração. Contrariando a expectativa geral, a enferma aceitou o oferecimento de um caldo confortante. Em face da alegria que a todos empolgava, perguntei de súbito ao assistente: teria sido a súplica das discípulas o móvel da alteração? Quem sabe, talvez lhe fizesse falta a venerável professora. Não, não é bem isso, elucidou o mentor. A intercessão das meninas trouxe-lhe a cota natural de benefícios comuns. No entanto, acresce notar que Albina já cumpriu tarefa junto delas. Deu-lhes o que pôde, devotou-se quando devia. Em virtude da abnegação da enferma, as aprendizes trazem um cérebro cheio de boas sementes. Compete agora às interessadas organizar condições favoráveis ao desenvolvimento intensivo dos tesouros espirituais de que são portadoras. Curioso, arrisquei. Estaríamos, porventura, ante o resultado da requisição sentimental das filhas? Jerônimo tirou ambas as senhoras que assistiam à doente com desvelada ternura, abanou a cabeça com um gesto negativo e retrucou. Também não. Não se trata de resposta semelhante rogativa. No desempenho dos sagrados deveres de mãe, Albina fez tudo pelo bem-estar das filhas. Desvelou-se quanto lhe era possível. Por elas, perdeu compridas noites de vigília e encheu laboriosos dias de preocupação absorvente redentora. Educou-as carinhosamente, encaminhou-as na estrada da santificação e, sobretudo, ao prepará-las para a vida, entregou-as ao Pai Eterno, sem egoísmo destruidor. O trabalho materno foi completamente satisfeito. Doravante, cumpre às filhas seguir-lhe o exemplo.
imitando-lhe a conduta cristã. Os Só bons um detalhezinho, Vanessa, só para a gente não deixar passar o que tu leu aqui, ó. Tá bom. Lembrem que a gente falou que o Dimas sofria bastante pela questão do apego, né? Então, em contrapartida, o Fábio era mais solto nesse sentido, não que não amasse essa família, ao contrário. O Dimas ainda estava sofrendo no mundo espiritual. E aqui nós temos um outro caso, ó, dessa irmã, que vocês percebem que, ó, o desvelo, quanto lhe era possível por ela, perdeu compridas noites de vigília. Então, assim, é levado em conta o sacrifício que a pessoa teve na educação dos seus filhos, né, no cuidado, do cuidado para com aquela pessoa, porque isso faz parte da missão da família. Então, o Dimas também foi visto nesse sentido, porque desde criança ele sofreu, ele não deixou de ter o auxílio, porque também é levado em conta os sacrifícios que as pessoas fazem. Mas o que teve no Fábio e tem nessa irmã, não teve no Dimas, que é a fé de entregar a Deus. O Dimas ainda estava lá preocupado com a família, enquanto ela aqui estava botando aqui, ó, quer ver, ó? Educou-as com carinho, encaminhou-as na estrada da santificação. Aí a gente abre um adendo com a palavra santificação, não é de pureza, de ser santo, de não errar, não é nesse sentido, o caminho que nós costumamos chamar do caminho reto. O caminho do caráter, de não roubar dos outros, buscar pelos seus próprios esforços, sem puxar o tapete de ninguém. Esse caminho santificante, essa palavra santificação é isso. Santificar as minhas ações, tornar elas o mais, digamos assim, melhor possível, né? E, sobretudo, ao prepará-la para a vida, ou seja, ela teve esse cuidado porque como ela não ia estar constantemente nem para sempre ali na vida das filhas, ela preparou, entregando-os ao Pai Eterno sem egoísmo destruidor. Aqui que é o contrário, aqui que está o problema do Dimas, né? O trabalho materno foi completamente satisfeito. Então, perceberam? Isso é importante, né? Tu quer comentar alguma coisa, Vanessa, a respeito? Não, o que você falou mesmo, né? É sobre colocá-las no caminho do bem, no caminho correto da vida, né? Exato. Porque assim, gente, atuar na vida, estudar, trabalhar, construir família, relações, isso é caminho espiritual. Isso é caminho espiritual. Desenvolver, planejar, isso é caminho espiritual. Tudo é caminho espiritual. Estar encarnado, agindo, é caminho espiritual. Trabalhar, comprar, é caminho espiritual. O problema que deixa de ser espiritual é quando o egoísmo começa a entrar. Quando o egoísmo e o orgulho começam a entrar, que são as duas chagas. Vocês entendem? Porque o espírito, ele reencarna, ele está no mundo, então ele precisa estar agindo no mundo. Então, está perfeito para Deus. Né? Tá na cota da nossa evolução, fazer as coisas do mundo. O que eles chamam é que a gente vá entendendo que não existe mundo espiritual nesse sentido de que o mundo espiritual começa agora aqui, nas minhas ações encarnadas. E quando eu for literalmente para o mundo espiritual, eu dou uma sequência. Foi isso que o Dimas não conseguia fazer. Ele vivia aqui uma situação, mas ele depois foi para lá e não quis. Ele ficou ainda assim emaranhando, chorando, como é que vai ficar meus filhos. Mas ele não conseguiu se desligar, né? Ele fez um caminho espiritual, mas também não preparou muito os filhos para isso. Ao contrário do Fábio e dessa senhora, né? Entende? Correto. Alguém gostaria de fazer algum comentário também, assim, alguma questão? Senão a gente segue a Vanessa lendo. Ô, Fabiano, mas tem também, só vou levantar aqui um questionamento contigo. Às vezes, né, os pais fazem de tudo por esse filho, para dar essa educação, esse encaminhamento. E muitas vezes esses filhos,
ele chega a uma certa fase da vida, está plantada lá a sementinha, eles foram. Por exemplo, a gente, né, que é espírita, a gente leva os filhos nas aulinhas, a gente, né, faz todo aquele trabalho para eles continuar, ter uma vida correta. E muitas vezes os filhos, não digo que eles abandonem totalmente, porque a semente está ali, né, Fabiano, plantadinha dentro deles. Mas às vezes eles não seguem aquilo que a gente gostaria que eles seguissem, né? Porque eu sei que tu vai me dizer, sabe o que tu vai me dizer? Rosa, mas cada um tem o seu momento de escolha, de escolher qual é o caminho que queira seguir. Eu entendo isso, mas e os pais, como é que ficam? A tristeza de uma mãe que vai por uma espiritualidade, ou um pai, e vê que o filho é honesto, é trabalhador, mas, de repente, não fez as escolhas bem certas que deveriam fazer, é brabo, é brigão, é isso, é aquilo, sabe? Mas daí é da personalidade do espírito, né? Porque daí, assim, o corpo, ele forma um outro corpo, mas ele não forma um outro espírito. O espírito, ele já vem pronto. Ele já vem de uma longa caminhada lá atrás. E a gente está aqui para tentar ajudar eles a se moldarem de forma diferente. Por isso, nascer criança fica mais fácil para a gente poder introduzir essa semente, que daí está aberto. Depois ele vai tornando a personalidade. E a gente sabe que no meio espírita, boa parte, assim, eu posso ser bem generoso nisso, tipo 80% dos filhos dos espíritos acabam não seguindo. Aí lá mais tarde, quem sabe, na adultez ou na velhice, eles vão dar uma buscada lá, às vezes para ver, agora a dor pegou, eu vou lá na casa espírita, eu vou. Mas enfim, não é uma culpa, não existe culpa, né, dos pais quando eles fazem as coisas que cumpriram fazer. Fabiano, né, nessa parte que a Rosa estava falando, que eu também estava pensando, né, que eu concordo com ela, mas também é dito assim, na parte ali do Evangelho segundo o Espiritismo, não me lembro do capítulo, né, da ingratidão dos filhos, sei que é isso, já li algumas vezes, que o pai e a mãe, sim, tem essa missão, esse dever de orientar, não por acaso que são teus filhos, né, e tu é mãe deles, tu pediu para ser, né, mas tu tem que fazer essa tua parte, mas se eles buscam outro caminho, tá escrito ali também, que tu fez a tua parte, né, que tu tem que fazer a tua parte como mãe, orientar, educar, dar amor, ensinamentos, né, Rosa, os melhores possíveis, com melhores intenções, da melhor forma possível, né, porque a gente é pai ou mãe que é infalível também, mas passar o exemplo e tudo. Então, às vezes a gente, como mãe, eu sei porque eu também sou mãe, a gente aqui sempre acha que tá devendo se cobra, né, sempre, né, não tem jeito. Mas, ao mesmo tempo, às vezes tu pensa, bom, o filho é honesto, bom, talvez ele não fez tudo aquilo que a gente gostaria que ele seguisse os caminhos, né? Eu também passo esse dilema, que eu tenho uma filha aqui também, bem rebelde. Mas aí o que acontece? Mas tu passou a semente, como tu falou, então algumas coisas estão ali, né? É que às vezes a gente se cobra como mãe, cobra muito dos filhos também, né? E, na verdade, eu acho que é uma trajetória, né, Fabiano? Talvez nessa evolução, tu como mãe, fez ele crescer mais um degrauzinho, talvez ele não cresceu todos aqueles que tu gostaria, mas cresceu, né? O espírito evoluiu mais um pouco, entendeu? Exatamente. Mas não e depois, com o tempo, às vezes... é da vida, né? É a escolha dele, é o livre-arbítrio dele também, né, gente? E com o tempo pode ser que se volte, né? Daqui a pouco se volte. Verdade. E até, né, Fabiana, é exatamente isso que a Rita está falando, que diz aqui no texto. Ele está falando do trabalho que ela fez. O trabalho materno foi completamente satisfeito. Então, a missão dela com as filhas foi satisfeita. Agora, cabe a ela seguir o exemplo ou não, né? Conforme o livre-arbítrio. Mas ela está quites, digamos assim, né? Com a própria consciência e com a justiça divina, não? É por isso que eu citei, né? Um corpo faz outro corpo, mas não faz um espírito, porque o espírito já vem de Deus pronto e ele já tem uma história. Então ali tu não tem como mudar uma história, tu tem como ajudar. Feito a diferença como mãe e ficou alguma coisa ali nesse espírito. É que aquele espírito ainda ele tá com uma bagagem, digamos, maior do que a tua, né? Às vezes, ou vice-versa, né? Às vezes é o contrário, né? Os filhos têm que ensinar os pais, também já vi isso. O que a Rita está trazendo é um exemplo, por exemplo, que o Emmanuel dá no livro, se eu não me engano, no Fonte Viva, tá? Em determinado assunto, assim, que ele estava narrando, daqui a pouco ele dispara, assim, num momento ele diz assim que, acho que é o Consolador. Perguntaram para ele
por que que uma pessoa, se essa pessoa estaria evoluindo, olha só, eu vou falar com as minhas palavras, tá? Se uma pessoa que vai na casa espírita e senta na palestra e dorme, sempre, se ela estaria aproveitando tudo. Aí o Emmanuel diz assim como resposta, eu vou falar também na minha forma. Resumidamente, ele diz assim, ele já deu um grande salto na evolução. Só em estar ali fisicamente. Já é um... Agora, se ele dormir, se ele não dormir, isso daí já é para um outro momento. Mas para aquele espírito ali, aquele momento de só ter ido lá na casa espírita, a gente, eu estou botando nas melhores das hipóteses, tá? Porque a gente tem que levar em conta as obsessões espiritual, a gente tem que levar em conta o cansaço físico que às vezes a pessoa tem que tirar essas partes. Eu estou falando do espírito realmente que não tem obsessão espiritual, que não está cansado, mas quando ele chega lá ele dorme. Aí foi perguntado se ele estaria evoluindo, e o Emmanuel disse que sim. No nível dele, sim, porque ele levou talvez muitos séculos só para poder ceder para Jesus. Agora, se ele vai ouvir, se ele vai botar em prática, vamos deixar para os próximos séculos. É mais ou menos disso que ele diz, é que cada um tem o seu tempo, né, Rita? Cada Exatamente. Isso que a Rosa estava dizendo, mas aquilo que a gente ensina pelo exemplo fica gravado. Eles podem, não no momento que a gente queira, mas futuramente eles vão usar aquilo ali. Claro que a gente tem que dar o nosso exemplo. E com certeza eles vão se lembrar aquelas explicações, daquilo tudo que foi ensinado. Um momento vai surgir. Nadir, sabe que aqui na nossa casa a gente tem uma trabalhadora nossa, ela é bem jovem, assim, e ela conta para nós que a avózinha dela, a avó dela, levava ela na casa espírita quando pequenininha, e ela odiava. Ela ia arrastada para a casa espírita, ela disse, Fabiana odiava estar na casa espírita. E aí, passou-se os anos, a avó faleceu, a avó foi para o plano espiritual, eu me casei, e aí, ela falando, né, fui um pouco para as Zorras, sabe, e fiquei bem no mundo, assim, era bem do mundo. Aí, tive meu filho, estou morando agora mãe solo, né, mãe sozinha com meu filho, e aí surgiu a casinha nossa aqui, Chico, ela disse, e aí bateu aquela coisa da avó, sabe, ó a plantinha, a semente brotou, bateu, e ela veio para estudar com a gente. Essa guria, ela tem uma sede de conhecimento, ela estuda, assim, ó, demasiadamente, assim, como se ela quisesse recuperar um tempo perdido. E é trabalhadora, faz as preces, radiações da gente, tudo. Aí, sempre que ela aparece, eu sinto a presença da avó dela, assim, como alegre, assim, eu sinto a emanação da avó dela, feliz, sabe? Feliz. E a avó dela é a protetora dela no mundo espiritual. A avó dela que cuida dela. E eu disse isso para ela, tua avó está muito feliz contigo. Aí ela, será? Eu disse, com certeza. E tudo aquilo que, naquele momento, né, que tu desistiu e ela insistiu contigo, agora tu está aqui. Então, mas por que eu não aceitei lá atrás? Porque não era o teu momento. Agora chegou o teu momento. Então tu pensa daqui para frente. E ela tá muito bem. Assim, então é isso que vocês estão falando, né? A sementinha vai ser plantada. Em algum momento ela... Na primeira chuva que vinha ali, ela vem com tudo. Desabrocha. Então tá, vamos seguir então? Vamos. Os bons pensamentos de Lloyd e Eunice envolvem toda em repousante atmosfera de amor. Entretanto, não seriam os fogos filiais em circunstâncias como esta que modificariam o roteiro das autoridades superiores no cumprimento das leis divinas. As súplicas de ambas partem de esfera de serviço, perfeitamente atendidas pela missionária em processo de liberação, e de modo algum as filhas poderiam retê-la. Nesse instante, sentindo-se a enferma confortada pela inopinada melhora, dirigiu-se à filha mais velha, indagando: Lloyd, acredita você na possibilidade de trazerem o Joãozinho até aqui? A interrogação enternecida seguiu-se plena aprovação da filha, e o telefone tilintou chamando alguém.
Ao passo que a senhora se entendia com o esposo, à distância meu orientador anunciou bem-humorado. Em breves momentos, receberá você a chave do problema. Continuamos socorrendo a organização fisiológica da enferma, observando a alegria sincera das discípulas, que se retiravam contentes. Mãe e filhas voltaram a permanecer a sós conosco, junto de outros amigos espirituais que se dedicavam no compartimento. A tarefa de auxílio, inclusive a simpática irmã que nos acolhera na visita inicial, falando-nos, aliás, da probabilidade de prorrogação. Vanessa, Oi, descansa um pouquinho. tá bom, seu Homero, obrigada. Continuar? Quem gostaria de continuar? Se ninguém quiser, eu posso continuar. Pode ser, pode ser. Obrigado. Processavam-se com extremado carinho os serviços de assistência, quando o cavalheiro bem posto deu entrada, conduzindo um menino miúdo, de 8 anos presumíveis. Varando a porta do quarto, o pequeno mostrou-se cônscio do lugar em que se achava, cumprimentou as senhoras, respeitoso, e voltou-se, de olhos ansiosos, para a enferma, beijando-lhe a destra com indescritível ternura. Albina rogou a Deus o abençoasse e o menino perguntou: Vovó, como vai? Designando o assistente esclareceu: a súplica dessa criança alcançou-nos a colônia espiritual e modificou-nos o roteiro, que interroguei sumamente surpreendida. Jerônimo, todavia, continuou: não é neto consanguíneo da doente, embora se considere tal. É órfão que lhe abandonaram a porta após o nascimento e que Lloyd mantém no lar, desde que nossa irmã se recolheu à cama. Não obstante a prova, Joãozinho é grande e abnegado servo de Jesus, reencarnado em missão do Evangelho. Tem largos créditos na retaguarda, ligado à família de Albina há alguns séculos, torna ao seio de criaturas muito amadas, a caminho do serviço apostólico do porvir. Ia formular perguntas novas, mas meu orientador, indicando à enferma que se abraçara à criança, aconselhou-me solícito: observe por si mesmo. O diálogo entre ela e o pequenino adquirira encantadora suavidade. Tenho passado mal, meu filho, exclamava a respeitável senhora em desabafo. Oh, vovó, tornou o rapazinho, olhos radiantes de fé. Tenho rezado sempre para que a senhora fique boa, depressa. Tem fé, confio em Jesus. Na última vez em que estive na igreja, pedi a todos me ajudarem a rogar ao céu pela sua saúde. E se Deus me chamar? Os olhos se lhe umedeceram, mas acentuou em voz firme: precisamos da senhora neste mundo. Albina abraçou e beijou com meiguice maternal e prosseguiu: João, tenho sentido muita saudade de seus hinos na escola. Tem louvado o Senhor pontualmente? Tenho. Cante para mim, meu filho. O pequeno sorriu, jubiloso, por haver encontrado motivo de alegrar a doente querida e indagou, com naturalidade: qual? A enferma pensou e disse: Jesus sendo meu. O menino modificou a expressão fisionômica, entristeceu-se instantaneamente, mas colocando-se junto ao leito e na postura do crente submisso, ergueu os olhos ao alto e começou a cantar antigo e delicado hino das igrejas evangélicas. Eu vou ler, não vou cantar. Tá? Jesus sendo meu, sou muito feliz. Eu vou para o céu, meu lindo país. Expressava-se em voz tão dorida que o hino parecia amarguroso lamento.
Fim da primeira quadra, esforçou-se para continuar, mas não conseguiu. Profunda emoção sufocou-lhe a garganta. As lágrimas saltaram-lhe espontâneas. Tentou debalde fixar Lloyd para ganhar coragem e, reparando que sua comoção contagiara a família, precipitou-se nos braços da doente e gritou com força: "Não, vovó, não. A senhora não pode ir agora para o céu. Não pode. Deus não deixará." Albina recolheu-o carinhosa, feliz. "Que é isto, João?" perguntou, buscando sorrir. Observei a mim mesmo e só então reconheci que eu também chorava. Jerônimo, porém, mantinha-se firme e, rindo-se, bondoso, reafirmou: "O menino tem razão. A Albina não irá mesmo desta vez." Atendendo minha curiosidade, entrou em explicações finais, advertindo: "Que nota você de particular em Lloyd?" Recorrendo a observações que já levara a efeito, respondi sem hesitar: "Reparo que aguarda alguém, uma filhinha que já entrevimos. Desde o primeiro encontro, verifiquei que está em período ativo de maternidade, em véspera de delivrança." "Isto mesmo", confirmou o mentor amigo. "A prece de João é importante, porque se reveste de profunda significação para o futuro. A menina, em processo reencarnacionista, ela é abençoada, companheira de muitos séculos. Ambos possuem admirável passado de serviço à crosta planetária e escolheram nova tarefa com plena consciência do dever a cumprir. Foram associados de Albina em várias missões, e muito cedo ser-lhe-ão continuadores na obra de educação evangélica. Não são espíritos purificados, redimidos, mas trabalhadores valiosos, com suficiente crédito moral para a obtenção de oportunidades mais altas. Apesar da condição infantil, o servo reencarnado, pelas ricas percepções que o caracterizam fora da esfera física, recebeu conhecimento da morte próxima de nossa venerável irmã. Compreendeu, de antemão, que o fato repercutiria angustiosamente no organismo de Lloyd, compelindo-a, talvez, a claudicar no trabalho gestatório em andamento. A carga de dor moral conduzi-la-ia efetivamente ao aborto, imprimindo profundas transformações no rumo do serviço de que João é feliz portador. Socorreu-se, então, de todos os valores intercessórios, nos instantes em que sua alma lúcida pode operar na ausência da instrumentalidade grosseira que triunfou, com as súplicas insistentes, obtendo reduzida dilatação de prazo para a desencarnação de Albina. Sempre comedido nas informações, Jerônimo calou-se, preparando a retirada. A singular ocorrência enchia-me de encantamento e surpresa, e contemplando, sob forte enlevo, a pequena família em santificado júbilo doméstico, eu chegava à conclusão de que, ainda ali, numa câmara de moléstia grave, a oração, filha do trabalho com amor, vencia o rigoroso poder da morte. Enfim. Quer falar um pouquinho, Nadir? Oi? Fiquei mentalizando ali tudo, né, o que uma oração pode fazer ali, nesses momentos. Aliás, em todos os momentos, né, como é importante nós estarmos conectados com as preces, com orações, né, isso é muito importante, e nesses momentos mais ainda.
Por isso que tem aquela parte que se diz, se um ou mais se reunir em meu nome, fazer orações, melhor ainda. Quantas vibrações não estão direcionadas àqueles que estão necessitados no momento. E a importância, né, de trazer sempre os filhos assim para a volta, para contar as coisas, falar as coisas, como tu disse, né, vai falando e aquilo vai marcando, né, vai marcando, Exatamente. eles vão guardando aquelas informações. Exatamente, isso aí. Uhum. E aí a criança ela vai memorizando aquilo, e aí depois ela vai crescer guardando. Ah, me lembrei que a minha mãe falava, meu pai dizia, ou fazia dessa forma, né? Mas essas memórias vão tendo porque a gente vai compartilhando. Bem isso mesmo. Uhum. E assim, eu não sei porque, né, para mim também, na minha casa, os meus não participam, assim, mas me perguntam muito. Ah, mãe, o que é isso aí, o que na doutrina é aconselhável? Então, eles fazem esse tipo de pergunta para mim, né? Então, eu acho importante isso também. Exatamente. E aí eles vão guardar essas informações. Eu digo, mas não se preocupa, porque isso é em todos os espíritas, todos nós, é muito difícil, assim, eles irem juntos, sabe? Depois é que eles acabam indo, assim, em algum momento eles vão ir. E se não for também, gente, a gente tem que entender que a casa espírita é um lugar para assimilar isso. Se eles guardam isso com a nossa presença, já é como se eles tivessem ido também, né? No centro espírita. Porque o objetivo é guardar esses aprendizados, principalmente com o espírito. Tu falou também do exemplo, que é importante, né? Porque a gente vai falando, mas eles também querem ver a gente fazendo. É bem isso. Porque essa menina que contou para nós que a avó levava ela não gostava, e depois hoje ela é trabalhadora de casa espírita, ela dizia assim para mim, eu me lembro que eu dizia, ela contava para nós, eu dizia para a avó assim, nossa, mas hoje está chovendo e tu vai ir, por que tu não fica em casa? A senhora já tá velhinha, tá com frio, fica dentro de casa. Ela disse, não, eu vou para minha tarefa, quando eu voltar eu tomo meu chazinho, tomo meu banhozinho quente, vou me deitar. E tu vê, ela guardou essa resignação da avó, sabe? Então aquilo ali ficou na mente dela, essa questão da avó. Isso eu estou falando do centro espírita, agora vamos falar isso do cotidiano da nossa existência, da vida, das relações, das mediações de conflitos que a gente vive. A gente diz, não, o melhor momento não é para fazer isso lá na hora do trabalho, pensa, faz assim, faz assim, eles vão guardar. Não, quando estiver nessa situação fora, né? Como é que tu tem que agir? O melhor é fazer assim, faz assado, faz aquilo. Porque o que que acontece, gente, ó, isso é muito profundo. Quando isso vem de amigo é uma coisa. Quando isso vem de mãe e de pai, ele tem uma força muito grande, porque é uma hierarquia espiritual, sim, estabelecida. A mãe e o pai não são amigos dos filhos. Então, eles têm que. Não pode ser destruída essa hierarquia, porque a hierarquia ela carrega essa força que depois vai ser o sustento deles. Entende? Então, se a mãe se confunde, ou o pai se confunde, e deixam de ser dentro dessa hierarquia de pai e de mãe de respeito, que eu me refiro, de exemplo, desestabiliza a vida. É como se, vamos pegar um exemplo, tá? É como se Deus se confundisse com a gente se perderia. A gente perderia a base, a gente tem que ter essa segurança de exemplo. Vocês entendem? Então, é mais ou menos nesse sentido. Pode falar. Também dos filhos, né? Minha filha também que nem a Nadir, né? Às vezes ela muito questiona, jovem, né? Questiona tudo. A gente também já foi jovem, né? Para questionar tudo também. Mas, assim, eles perguntando já é um interesse, né? Para mim, assim, às vezes eu queria que ela estivesse lá estudando, né? Eu já te falei sobre isso, né, Fabiana? Ela estudou, não quis ir agora, mas ela pergunta, ela lê. Então, de alguma forma, às vezes tem a questão espiritual de uma outra forma, né, Rosa? Às vezes até quando pergunta, mas o que vocês espíritaram? Por que vocês acham assim? Então, a gente, como mãe, o pai também, a gente se instruir é melhor, porque hoje eu tenho muito mais condição que eu tinha uma época, porque como ela às vezes não é, mas ela quer ouvir que tu fale, né, Fabiana? E às vezes tu ouve um amigo,
um pai, como tu falou, uma pessoa que é uma referência, um exemplo para ti, tu tende a dar mais valor, inclusive, né, às vezes, assim, talvez tu vindo lá, e às vezes você sabe, né, pode ter um professor que fale de um jeito que a gente nem sempre concorda, tá espírita, né, Fabiana? E às vezes, então, um pai, uma mãe explicando um outro jeito, que a gente já conhece o jeito deles, né, de ser, possa ser mais assimilado, e com o tempo, né, às vezes eu já vi coisas que ela me perguntou, depois ela voltou, porque o jovem, ele também tem um processo, assim, né, os mais novos, né, assim, hoje é entendido pela psicologia, né, Fabiano, que os adolescentes têm 25, 26, até 30, então, não é mais 21. Então, eu acho que isso também é um processo de amadurecimento também da pessoa, né, Rosa, assim, hoje, a gente que já tem uma certa idade, experiência de vida, a gente já assimila as coisas de um outro jeito, porque já tem essa bagagem, né, que é a experiência da vida, né, e acho que por isso a gente está mais convicto, então não dá para a gente se comparar com uma pessoa que está numa idade lá, metade da nossa existência, né, e que é nossos filhos, enfim, então às vezes a gente cobra também deles uma sabedoria que eu acho que a vida às vezes nos dá, né, a maturidade, assim, da vida, né, alguns são jovens mais maduros, mas não é a maioria dos casos, isso é exceção, né, assim como tem pessoas de mais idade e adolescente, mas tudo bem. Então, acho que isso, de certa forma, eu acredito que a gente vê que também a vida, as experiências nos fizeram ter esse entendimento, assim, até da questão espírita, né? Porque se eu comparar com 10, 15 anos que eu já estudei espiritismo, hoje, para mim, eu já me vejo d'água para o vinho, assim, muita diferença. Então, é um caminho que a gente vai galgando passo a passo, assim, né? E, claro, a gente, como pai e mãe, se sente frustrado mesmo, às vezes, porque queria que eles já tivessem mais avançado em alguns entendimentos, mas eles são jovens ainda. Talvez, com o tempo, nessa existência ainda, eles possam realmente amadurecer isso, como nós amadurecemos também, eu penso assim, né, a gente pensando quando a gente começou a estudar a doutrina, o que a gente já sabe hoje, né, é muito maior, assim, o nível de conhecimento, de entendimento, né, que a vida também nos ajudou a ter, né, penso assim, né, só para complementar. Exatamente, perfeito. Rita, assim, ó, eu tu é uma menina perto de mim, mas quando eu evangelizei, engano a idade. Quando eu estava evangelizando, na época que eu estava ainda com um grupo de estudos, eu ajudei a evangelizar a minha filha. Hoje a minha filha tem 30 anos, tem 3 filhos. E era nós tinha 15 jovens na sala de aula, e a minha filha era uma delas. E depois a minha filha saiu, uns 15 anos ali, ela não quis mais, assim, não ia mais ao centro espírita, ia assim, esporadicamente. Mas hoje, com 30 anos, que ela tem os filhos, tudo, ela está indo, ela está fazendo mediúnico, ela quer fazer o mediúnico conosco, porque eu dou umas aulas online também, e ela também quer participar. Só que agora ela quer estudar mais e não consegue por causa dos 2 pequenos. Sabe? Ela tem 2 pequenininhos. Tá vendo? Todo o movimento dela, meus netos pequenos são os terrores, né? Então ela não consegue se concentrar. Diz, mãe, eu não consigo me concentrar com os 2. Porque às vezes ela quer fazer online, que é mais fácil, né? Esperar eles dormir. Então, eles não conseguem. Só que eu tenho um neto, que é filho dela, que é o meu primeiro neto, que hoje ele tem 12 anos, vai fazer 13 daqui a pouco, e esse é meu filho. É filho de coração. Ele nasceu, ela era muito jovem, né? Daí ele ficou comigo. Ele nunca quis ir para a casa da mãe dele. Nunca. E ele disse, a minha casa, vó, é a tua casa. Tu é a minha mãe, de coração, mãe e vó. Então, e hoje ele é jovem e ele frequenta a casa espírita, e tu sabe que ele me surpreende. Ele gosta de ir na casa espírita, ele se relaciona com um grupo bem. Então, eu digo assim, que coisa boa. Por isso que eu digo assim, ó, coisa boa, a gente na espiritualidade, porque o Fabiano já nos ensinou tanto das mãezinhas que vêm resgatar aqueles filhinhos que não estão muito certos do caminho, né? Um outro livro que nós estudamos, né? A Mãezinha vinha em socorro do filhotinho, com o Aldivas também, a mãezinha veio, né?
Então, eu fico pensando assim, ai, que coisa boa, né? Que a gente planta essas sementinhas e eles vão. Chega um momento, a minha filha agora, ela quer fazer. Claro, não vai poder fazer tudo que ela quer. Mas ela, ai, mãe, eu quero aprender a fazer palestra, eu quero aprender a fazer isso. Eu digo, viu? Se tu não tiver assim, aquele intervalo dos 15 aos 30, que tu Mas, Rosa, da liberdade, antes tu queria que ela fosse, agora tu pede para ela te acalma. agora calma, agora não tem como, os pequenininhos são muito pequenos, depende muito dela, né? Então, essa coisa, né? Que a gente fica torcendo, a gente que é velhinha, né? Eu que sou velhinha, né, Fabiano? Vocês são jovens, mas a gente fica torcendo por eles. A gente fica torcendo para os que estão chegando, porque os pequenininhos também vão na evangelização, estou botando todo mundo, e é bom, é um caminho bom. Mas, Rosa, sempre que tu for falar assim que tu é mais velha, tem que dizer que tu é jovem. Aí tu diz assim, eu tenho um atestado de nascença lá que o médico me deu que prova que eu já fui criança. Porque o Divaldo, todo mundo pensa que ele é criança, né? Que ele é idoso. Aí ele diz assim, gente, eu tenho um atestado, porque eu sei que eu sou mais velho do que todo mundo no movimento espírita. Todo mundo no movimento espírita é mais jovem que eu, ele diz. Mas eu tenho lá um atestado, que é uma certidão de nascimento que prova que eu também já fui criança. Porque a gente pensa que ele viveu velho a vida inteira, né? Não, vocês são muito jovens, vocês têm muita bagagem ainda. Mas eu digo isso para mim, porque daqui a pouco a gente está em fim de carreira, a gente não sabe o dia de amanhã, né? Mas a gente quer deixar eles bem, né, Fabiano? A gente o que acontece? Eles vão ir no rastro em algum momento. Porque eu, até brincando com a Ivone, eu disse, Ivone, daqui a pouco eles vão indo no teu rastro, eles vão querer saber onde é que estava o lugar lá que meu tio ia, que a minha tia, minha avó, minha mãe, meu pai, eles iam, entendeu? Aí eles vão encontrar nestes lugares. E aí não é encontrar a gente lá, eles vão querer estar nesse ambiente para sentir aquilo que a gente sentia e falava antes. Isso é ir e buscar, entende? Que foi o que aconteceu com essa menina, né, lá da nossa casa. Ela, então, quando como diz, né, quando bater a água no joelho, a gente aprende a nadar. Daí ela, então, como viu que a água estava subindo, ela, onde é que eu vou buscar? Aí dispara, aí é onde dispara aquilo, tudo que foi colocado, entendeu? Daí vai buscar em algum momento lá esse recurso. Mas, tudo tem seu tempo, né? Tem seu Não tempo. adianta. Uhum. Vai ter seu tempo, e Deus sabe o tempo também. Porque se ele colocar o dedo, ele desperta no inconsciente da pessoa. Às vezes, gente, ele tira do nada muito. Isso é um fato concreto, tá? Uma vez eu narrei aqui para vocês lembrem, que eu ia fazer, eu sempre fiz palestras em Alvorada aqui, e numa dessas eu fui fazendo uma casa, e que a casa espírita era dentro do próprio pátio o próprio presidente da casa, ele cedeu parte do seu pátio, construiu um centro espírita na frente, ele morava nos fundos. E o filho nunca botou os pés nos fundos. Era a filha, a presidente, nunca. Sabe o que é assim? Absolutamente nunca. Não sabia onde era o banheiro da casa espírita. E um dia eu cheguei mais cedo lá, e aí a casa espírita estava fechada e ela não estava. Olha o que é providencial. Isso é Deus, tá? É o momento que Deus quer que a coisa mude. E aí muda do nada. Quando eu cheguei, eu bati palma, aí ele veio me atender e disse, oi. Eu disse, tua mãe não tá? Não. Ah, tá. E eu fui cedo, disse, puxa vida, eu vim cedo para não pegar chuva. Porque volta eu posso ir molhado. Era verão, mas vir molhado para fazer palestra não dá, né? Aí eu cheguei cedo, ele pegou e disse, entra aí. Eu disse para ele, posso sentar na tua área? Porque vai estar chovendo, que vai estar pingando grosso já. Aí ele disse, não, entra aqui. Aí sentei, e ele estava olhando o Discovery Channel sobre extraterrestre. E aí eu comecei a conversar com ele sobre aquilo. Aí falei que extraterrestres, na verdade, são espíritos que estão fora do planeta Terra, ou encarnado, ou desencarnado. Aí comecei a associar que a gente foi conversando, ficamos conversando 1 hora conversando. Aí ele disse assim, aí eu perguntei para ele por que ele nunca tinha ido na casa espírita e não gostava. Não é meu chão, não é meu chão. Mas era o chão dele, ele não sabia. Daí eu peguei e brinquei assim para ele, mas
Sabe que, às vezes, olha bem, o tamanho da resistência é o tamanho do comprometimento. Você sabia? Tem muito disso, tá? Às vezes o tamanho da resistência é o mesmo tamanho do comprometimento. Às vezes a pessoa adia, porque sabe que quando abraça, ela vai abraçar muito. E foi o caso dele. E aí, quando eu saí da sala dele, ele disse, e justamente o tema da palestra era aquele. Ele disse, vai lá. Aí ele disse, eu vou lá te ver então, já que tu falou essas, né, de seres de outros planetas. Ele foi. Daí eu brinquei na porta com ele. Ele disse, olha, eu conheço gente que nunca botava os pés na casa espírita, depois virou presidente. Mas não vai ser comigo. Pois ele virou 2 vezes presidente da casa. E tão 2 vezes presidente e chato, sabe? Exigente, chato. A mesma resistência que ele tinha em não cair na casa espírita era o tamanho de que ele tinha. Ele abraçou, se elegeu, administrou a casa naquele ano, depois de um tempo, né, óbvio. Ele já começou a ir nas palestras, ele viu que não era. É mais ou menos aquela coisa assim, gente. Às vezes a gente tem que dar o primeiro empurrão. Força um pouquinho, mete a colher. A minha mãe fazia assim, ó. Ela dizia, quando uma criança não quer comer, ela diz, não tô com fome, e tu sabe que ela precisa comer, tu pega um pouco da comida, assim, na colher, bota no feijão, no arroz, e bota na boca. Faz ela experimentar. Porque ao experimentar, é bom mesmo. A mãe fazia isso com a gente. Eu não tô com fome, tá? Sim. Não, mas eu não gosto. Não experimentou. Bota aqui, experimenta. Mesmo, né, mãe? É bom. Aí comia. Então, eram táticas que ela fazia com a gente quando era criança para a gente se alimentar. Então, isso me fez lembrar nessa questão das coisas do mundo. Eu não gosto disso. Como é que tu pode não gostar de uma coisa que tu não experimentou? Vamos ver. Vamos lá ver se tu não vai gostar. Então é isso, dá um empurrãozão, assim, tem que levar. Leva, vai, senta aqui, olha, observa, sente a egrégora do ambiente, né? Não adianta eu só falar por exemplo, assim, da Torre Eiffel. Um dia eu vou ter que ir lá sentir ela, olhar com os meus olhos, sabe? Assim eu fui na casa do Chico Xavier, eu vi tantas vezes foto da casa, mas era preciso eu ir lá, gente. Eu fui, eu sentei do lado da cama, agarrei o bonezinho dele, chapeuzinho, a Ivone botou na cabeça, eu peguei os ternos dele, senti, outra, porque nós temos que estar daí na egrégora do ambiente. Então isso é muito importante. Dá o primeiro sopetão para ver e depois entrega também para Deus. Né? Porque às vezes o tempo de Deus é o tempo mais certo. Paulo de Tarso só teve o momento certo das portas de Damasco. Quando ele, então, Jesus aparece para ele e faz o que se chama-se de choque anímico. Anímico é de ânimos, da alma, choque na alma. Aí ele sofreu aquele impacto. Um momento muito importante, para encerrar minha fala, de dar o choque na alma, é o momento dos velórios. É o momento em que a gente pode falar assim para as pessoas, porque não é ali o enterro de um corpo, é mais do que isso, é um corpo sem vida, por isso é um cadáver, diz Emmanuel. Cadáver é um corpo sem vida, convidando aos que têm vida a pensarem na vida, convidando aos que têm vida a pensar, e aí é o momento ideal para fazer esse chamamento da espiritualidade. Quando eu sou convidado a falar assim, eu aproveito e falo isso. E as pessoas procuram, onde é que é, como é que é, assim, acessado a casa espírita. A gente orienta. Então, esse é o momento que a gente, é a colherinha. Bota na boca, experimenta. Tu não sabe. Então, mas ele sabe, ela sabe. O implícito precisa ficar explícito. O oculto precisa ser dito. O óbvio precisa ser falado. Entende? Então, é preciso falar. Mas sabe que eu vivo na casa espírita? Sabe, mas precisa ouvir. Sabe, mas precisa ter o meu convite. Não vou convidar, sabe que eu vivo. Não, convida. Entende? Então é isso, a minha parte. Passo para o Homero, então. Pessoal, tem 15 minutos ainda. Alguém quer fazer algum comentário? Fique à vontade. Tem 15 minutos ainda. Seu Homero, estão me ouvindo? Falar. Pode falar. Fabiano, tu comentaste que
nesse relacionamento pai com os filhos, né? Foi o que eu entendi. Até gostaria que tu falasse mais um pouquinho a respeito. Que ele não pode ser assim, né? E aí tu exemplificou que Deus, por exemplo, não pode ter esse tipo de relacionamento conosco. Não é que tu disse? É que cortou o teu áudio bastante, amigo. Justamente na hora que Eu tu acho que está falou... fechado o teu áudio, Roberto. Não, então os dois Ele estão está com abertos. dois dispositivos. Se ele abrir os dois, vai ficar com eco. O que tu tá falando, ele tá com... Deu uma travada, mas pode repetir de novo, que eu acho que agora vai dar. A pergunta. Não, Fabiano, não ficou bem entendido para mim o aspecto que tu abordou de o pai ser amigo dos filhos, né? Eu não... E aí tu exemplificou dizendo que Deus não poderia ser nosso amigo. Nesse sentido, nessa colocação que tu fez. Sim. Uhum. Eu... É que assim, ó, ele não pode perder a hierarquia de ser pai e mãe. Porque o amigo é aquele que eu faço, que eu quero, falo, que eu falo. E aí, ele, na hierarquia, ele é aquela pessoa que não tem obrigação nenhuma de me dar exemplos. Então, assim, amigo não é formalmente como a gente pensa nas relações. Pai é pai, mãe é mãe, amigo é amigo. Deus é nosso pai, entendeu? O amigo ele é, digamos assim, ele anula muita coisa, o amigo só. Porque o amigo ele não tem obrigação de me dar exemplos, o amigo não tem necessariamente, né, disso, daquilo. Agora, o pai e a mãe, eles não podem fazer essa confusão, porque é necessário essa hierarquia para que eu possa me rediar no mundo. Eu preciso dessa hierarquia. Então, quando Jesus coloca, Moisés coloca que não devemos falar o nome de Deus em vão, é porque tem coisas sagradas que a gente perde o sentido dela quando aquilo perde para nós o sentido. Então, Deus é algo tão divino que não pode ser motivos de piada, não pode ser motivo de gracejo, porque senão a gente perde essa hierarquia desse divino. Ele passa a ser qualquer coisa, porque eu posso fazer o que eu quero, e é que nem mãe e pai. Ninguém está dizendo que em momento ele não é amigo de ato no formal. Digamos, numa conversa, teus filhos não podem te dizer não, tudo que querem, na forma que querem, não, eles têm que respeitar. Tem um tom, sim, na fala que deve ser respeitado. Não posso chegar assim e meter dedo na cara como eu faço lá na rua com um amigo, eu não posso dizer no tom, eu tenho que ter o respeito, sabe? Então, é esse sentido, assim, não pode ser destruído, algumas barreiras têm que existir para que exista sempre, porque ele é a representação de Deus, o pai e a mãe é a representação do divino na Terra. Então a gente começa a ter uma noção do divino a partir dos pais e da mãe. Não é que pai e mãe sejam perfeitos, ideais, não é nesse sentido. É no sentido de que eu tenho que ter um controle da minha relação com eles, sim. Eu vou te dar um exemplo, né? A minha mãe teve muitos filhos, então imagina todos os adolescentes se agarravam no pau, né? Até por uma cueca, por uma meia, assim. Aí, não sei o que, porque é meu, porque aquele é meu. Aí, em dado momento, eu me lembro que eu fui, ela disse, dá para vocês pararem de brigar? E começou, né? Aí eu disse, porque não sei o quê, porque eu dizia, aí eu bem, né, revoltado, por isso eu sou espírita, eu dizia assim para ela, mas a senhora está defendendo fulano? Porque não sei o que, não estou defendendo ninguém. Ela dizia, porque isso é assim, aí eu subi o tom, olha só, eu subi o tom, mas não sei o que, mãe, ela, só um pouquinho, baixa a voz. Aí eu olhei para ela, ela me deu um impacto de hierarquia, porque eu tenho que ter o meu limite para com essa questão dos pais. E ela disse assim, baixa a tua voz, eu não sou a tua amiga, eu sou a tua mãe. Eu sei, ela disse assim, eu sei do que tu está falando. Tu não precisa te alterar.
e o assunto está encerrado. Ah, mas eu disse que o assunto está encerrado e pode sair da minha frente. E eu baixei minha cabeça e fui. Então, eu precisava, naquele momento, ter o limite da conversa. Se eu não tenho esse mesmo limite da conversa com a minha mãe, eu não tenho essa conversa, esse limite para com o meu chefe da minha empresa, para com a professora. Por isso as crianças estão batendo nos professores hoje, porque o limite não foi dado lá dentro de casa. Eles batem nos pais, eles gritam com os pais, entende? Então, essa hierarquia, porque tem que ter também dentro da educação. Então, assim, uma coisa é amigos, outra coisa é respeito hierárquico que precisamos ter. Por isso, quando a gente fala brincadeira, né, vou bravo, não sei o que, a gente não sabe, a gente tem que ter respeito. Lugar de umbral é um lugar de sofrimento, não é um lugar de zombaria, de modelo de reproche. Então, tem coisas que são sagradas. Por isso, no Velho Testamento, não faleis o nome de Deus em vão, era no sentido de que aquilo não se tornasse corriqueiro a tal ponto de perder o sentido profundo de Deus. É nesse sentido, entendeu? Que nós devemos ter cuidado para não tratar pai e mãe como amigo. Nesse sentido. Mas eu acho que ele entendeu como, não sei se foi isso, pai, como nós temos essa coisa muito, né, além de pai e filha, é uma amizade. Meu pai é meu melhor amigo, enfim, a gente, né, enfim. Eu acho que ele entendeu que, tipo assim, eu não devo ser amigo dos meus filhos. Eu acho que foi mais ou menos esse caminho, pela pergunta dele. Porque a gente tem acima de... Não acima... Ele é meu pai, enfim, né? Meu pai e a minha mãe são sagrados. Mas a gente é... Acho que a gente se vê... Não é que a gente se vê muito mais como amigo. Mas a gente tem uma relação tão gostosa, assim, de amizade, de troca. Eu acho que foi nesse sentido, assim, que ele deu... Foi isso, pai? Eu tô enganada? Eu mais ou menos, porque assim, eu tenho 2 filhas e 3 filhos. O mais jovem, extremamente rebelde. Mas eu estou dando tempo para ele, porque há pouco nós falamos aí, né? Cada um tem seu tempo e o tempo dele haverá de chegar. Mas eu tenho um relacionamento com os outros 4 eu nunca perdi a hierarquia, nunca, graças a Deus, eu fui obrigado a chegar e dizer para eles assim, basta, chega, baixa a bola, não. Mas eu tenho uma amizade com eles muito grande mesmo. E por vezes, eu chego, já aconteceu com a Vanessa, com a Roberta, com o Marcos, com o Marcelo, filho, o que tu acha de tal coisa? E algumas vezes eu disse, realmente, tu tem razão. Teve um caso que eu ia tomar uma determinada atitude e falei para o Marcos. Aí o Marcos disse, olha, pai, se tu tomar essa atitude, eu acho que vai dar uma zebra muito grande. Eu disse, então tá, valeu. Nos despedimos, coisa e tal. Eu voltei para casa e comecei a refletir a respeito. E no outro dia, eu deixei passar em branco a coisa, sabe? Dei o lado, assim, para o problema passar. E não tomei a atitude que eu ia tomar. Se eu tivesse tomado atitude, tinha dado, não uma tragédia, mas uma confusão familiar muito grande, né? Então, eu tenho esse respeito por cada um deles e, através disso, eu procuro valorizar o caráter de cada um deles, né? Agora, eu acho inadmissível, eu não aceitaria de forma nenhuma eles pularem um muro, sabe? Quererem, pelo mesmo problema que tu passou com a mãe. Ela chega um dado momento que a mãe diz para ti, não,
Eu não sou tua amiga, eu sou tua mãe. E mais adiante, assunto encerrado. Eu já falei, encerrou o assunto. E eu tenho com eles uma coisa que acontece de forma bastante natural, isso, sabe? Só o pequeno tem que ter... O pequeno tem 30 anos. Esse caçula é duro na queda, sabe? A gente vai levando, ele dá as aprontadas dele, aí vou deixar de lado. Mas é poucas horas, sabe? Porque não adianta. Eu tenho amor por ele é meu filho, né? Uhum. E eu entendo certas situações que ele passa, né? Eu, quando me separei, ele era muito pequeno. Mas sim. Ver com as duas situações, Sim. como pai e como amigo, mas mantendo essas condições que tu apresentasse aí. Não, quando a gente fala que relação de pai, amizade, não é esse amigo que a gente se refere de deixar de ser o amigo da fala, da fala descontraída, da brincadeira. Não é nesse sentido. É perder a noção, assim, eu tenho essa relação de tudo isso, mas sempre compreendendo com quem eu estou falando, né? Que eu tenho um limite ali, principalmente no sentido da agressão, não é tanto da descontração, mas da agressão. Por exemplo, eu tenho um limite, eu preciso ter esse limite de com quem eu estou falando. Então, assim, eu posso entrar numa discussão de uma contrariedade, posso, mas a hierarquia ela nunca pode ser baixa. Eu, enquanto filho, eu tenho que sempre entender assim, eu estou falando com a minha mãe, estou falando com meu pai, não estou falando igual. Quando eu falo igual, aí perde-se muito respeito. O respeito ele perde quando eu começo a igualar as coisas. Porque daí a minha mãe já não é mais a senhorinha idosa, o senhor, aquele, passa a ser o cara, aquele, igual ao meu, aí eu já chamo de meu, aí eu já mando para lá, aí tu vai para lá, e eu vou te mandar tu lá para longe, entendeu? Então essas coisas que se perdeu ao longo do tempo nas famílias, nas relações, e que, por isso, descambou de um setor que é o núcleo familiar, que é a célula máter da sociedade, e adentrou as escolas, adentrou os lugares, porque o que acontece? O que as crianças se limitam hoje nas escolas? A falta da representação da mãe e do pai, enquanto exemplos de correção, de orientação. Tu não pode fazer isso, não. Tu não pode fazer isso, não. Entende? Essa orientação que tem que vir, porque o que acontece, gente? Quando nós reencarnamos, nós ganhamos duas delegações, que é pai e mãe, como representações máximas de correto no mundo. Se isso se abala, aquela pessoa se perde. Se ela não tem ela não tem as conquistas espirituais dentro dela, ela vai atropelando o mundo inteiro. Ela vai sair atropelando o mundo, né? Então ela tem que ter esse limite, por exemplo, do limite eu quero hoje. Não, tu não quer hoje, não. Tu vai ter na hora que tem que ter. Tem que ser assim como eu quero, né? Então, é mais ou menos nesse sentido que a gente se refere de que não pode perder a hierarquia, tem? Porque senão acaba aí não. sim. Fabiano, quando eu ouço baixinha, assunto encerrado, eu já sei que ali Isso. Então, o que acabou acontece? e deu. Havia descontração, ok, não é nisso que isso aí não fere nada a relação, não fere. É que chega um momento que a força hierárquica, que é condutora, ela tem que dar o chamado, né? E aí a gente tem que obedecer a essa força condutora, porque isso, o que são os espíritos das trevas rebeldes, assim? O que é o termo marginal? Marginal é aquele que quer viver à margem do regulado. Então, o espírito que vagam nas trevas, por que eles negam a Deus? Porque eles não aceitam essa hierarquia, eles não aceitam esse comando, essa voz, entende? Então, eles acham que isso é ser perdedor, que isso é ser humilhação, porque querem viver na selvageria. Então, em dado momento, ele tem que ser cortado, né? Tem que ouvir essa voz, assim.
chega, agora vamos. E isso é tão importante porque fortalece na gente a segurança, sabe? Quando a mãe diz assim, assunto encerrado, ela fortalece em mim algo que eu preciso na vida obedecer, em que em dado momento o assunto onde eu estiver vai ter que ser encerrado. E eu vou ter que baixar a bola. Entende? Lá na relação da empresa, na relação do professor, quando o professor diz, ó, silêncio, que eu quero silêncio, a gente vai ter que, porque já nasceu na família isso. Agora, quando é o contrário, fica um desenfreio, né? Bom, Ouviu o mas... que o tio disse? Eu? Hein, Vanessa? Ouviu Oi. bem o que o tio disse? Ai, você é fofoqueira, hein? Olha aqui, ó. Vocês imaginem uma orquestra sinfônica sem maestro. Vocês sabiam que Jesus é modelo e guia? Não porque Deus olhou para ele e disse assim, ah, tu é muito bonito e tu vai ser o modelo e guia daquele povo. Que era a responsabilidade dele. Jesus era modelo e guia porque ninguém caminha sem um guia. Ninguém se orienta na vida sem um guia. Os pássaros, quando andam no céu, um deles torna-se o guia e vai na frente, e os outros vão atrás. Eles vão quebrando o vento, eles vão dando norte. Na orquestra sinfônica, o maestro entoa, e todos, por mais que tenham a partitura ou o roteiro de vida, eles olham para o maestro porque eles precisam da orientação, da força do maestro. Então, assim, não há como caminhar no mundo sem guia. As formigas têm seus guias, os animais, a árvore, quando joga as suas raízes para colher o humus da terra, a primeira coisa que ela lança na profundidade da terra é a sua raiz, a guia, aquela que vai lá no fundo, assim, para sustentar as capilarizações das raízes menores para as adversidades do tempo. Então, uma sociedade, Bezerra de Menezes diz, uma sociedade sem guia é uma sociedade que está falecida. Uma empresa sem um chefe é uma empresa sem uma orientação. Claro, quando a gente fala em guia, é guia em todo sentido, de exemplo, de orientação, de firmeza, de constância. Um professor bem orientado, bem formado, é um guia. As crianças se orientam por ele. Tanto é que quando se tira um professor de uma sala, as crianças ficam perturbadas, até se adaptar ao novo, porque precisa de um processo de adaptação, porque eles perdem a referência. Eles vão para a sexta, até a quinta, eles têm uma professora só, que é a pedagogia. Depois eles passam a ter vários professores, e ali causa um problema gigantesco, assim, de trabalho, de adaptação, coisa e tal, por causa do guia. Vocês entendem? Então, a gente precisa ter guias, sim. Sempre alguém que nos dê o orientador. Temos que ter um orientador. E como nós temos o nosso mentor espiritual, né, que nos ajuda, ele é o nosso guia. Ele é que está ali, frente conosco, nos auxiliando. Né? Então, alguém tem que ir fazendo algumas coisas que nós não vamos fazer e que depois nós só vamos atrás. A gente vai caminhando atrás. Tá bom? Então tá, passa para o Homero. O Joel, para encerrar para nós. Seu microfone está ligado. Pai amado, agradecemos por mais esta oportunidade de buscarmos conhecimento da tua bondade, da tua misericórdia, do teu imenso amor. Que possamos, a partir deste instante, de alma voltada à sublime fonte da fé viva, organizar no nosso dia a dia aquelas condições favoráveis, Senhor, ao desenvolvimento intensivo desses tesouros espirituais que a tua misericordiosa bondade, nesse instante, nos tem oferecido. E assim, podermos contribuir, através de uma conduta cristã verdadeiramente respeitável, seguir o caminho do amor incondicional tão bem exemplificado pelo Mestre Jesus, levando assim
a cooperarmos na obra construtiva daquela elevação moral e, a partir daí, podermos nos fazer perceber a tua divina presença ao longo dos nossos passos. Que tenhamos uma semana plena de harmonia, de paz, de esperança, de verdade, de muito amor, e compartilhar com todos aqueles com quem tivermos a oportunidade de conviver esses tesouros maravilhosos que a tua infinita bondade mais uma vez nos confere. Fortalece, Senhor, a nossa fé, ilumina as nossas consciências e dá-nos a condição maravilhosa de seguirmos os passos do Divino Amigo. Fortalece todos aqueles que vão no nosso pensar, parentes, amigos, companheiros de jornada, inclusive os que se julgarem nossos inimigos ou perseguidores. Tenham a consciência e a certeza de que não estamos desamparados em momento algum. Agradecidos nos encontramos, e em teu nome, em nome do Divino Amigo, dos trabalhadores da verdade que nos dão a devida assistência, damos por encerrado o nosso singelo encontro na noite de hoje. Que assim seja. Que assim seja. Boa noite. Tchau, Boa pessoal. noite. Fiquem com Deus. Boa noite a todos. Até a próxima semana, se Deus quiser. Tchau, pessoal. Tudo de bom. Obrigada.